Saúdo a todos que estão assistindo o programa Semeadores de Fogo, um momento muito importante de nossa programação, onde nós estaremos meditando na Palavra de Deus. Convido você que está nos assistindo nesse momento, para que você pegue a sua Bíblia e você nos acompanhe nessa leitura no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e no versículo 31, para a nossa meditação. Você pode pegar a sua Bíblia para você ter a certeza daquilo que nós estamos falando. O nosso coração é trazer a verdadeira palavra de Deus para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Atos capítulo 16 e versículo 31 nos diz assim. Você que já pegou a sua Bíblia, já abriu aí no livro de Atos, no capítulo 16 e versículo 31, diz assim a palavra de Deus. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Quem eram essas pessoas que estavam falando essas palavras? Eram Paulo e Silas. Paulo, outrora chamado de Saulo, né? Vamos voltar um pouco para que nós possamos entender aqui esta passagem. Paulo, que outrora era chamado de Saulo, era um perseguidor, né, da igreja de Jesus Cristo. Ele perseguia os judeus messiânicos, aqueles que se converteram ao cristianismo. E ele perseguia esse povo, ele prendia esse povo e às vezes até consentia em matar alguns servos do Senhor. Mas nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que Saulo teve um encontro com Jesus Cristo. Ele estava indo a cavalo, a caminho de Damasco, e o Senhor Jesus aparece para ele num resplendor, num clarão de luz muito forte. E quando aquele clarão de luz aparece, Saulo cai do seu cavalo e uma voz ecoa naquele lugar. E muitos que estavam ali com Saulo ouviram essa voz. E aquela voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ouvindo aquela voz e aquele resplendor, ele dizia: mas quem és tu? Quem está a falar comigo? E aquela voz dizia: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. E ali, quando Saulo teve um encontro com Jesus Cristo, ele se converteu também ao cristianismo, né? Os seus olhos foram abertos e ele pôde enxergar algo diferente, algo que ele não conhecia. Saulo era um conhecedor das Escrituras, mas ainda não conhecia a Jesus Cristo, aquele que foi enviado de Deus para salvar a humanidade. Mas nesse dia, caminho de Damasco, Paulo pôde ter um encontro com Jesus Cristo. E algo maravilhoso aconteceu na vida desse homem. Os seus olhos espirituais foram abertos. A palavra de Deus nos diz que ele foi acometido de uma cegueira. Mas passado um tempo, alguém orou ali por Saulo, né? E os seus olhos foram abertos. E Jesus também mudou o nome desse homem. De Saulo, ele foi transformado em um Paulo. O seu nome foi mudado. E aqui em Atos capítulo 16, nós vemos essa passagem que Paulo saiu a pregoar o Evangelho, levar as boas novas de Cristo. E Paulo andava por muitas cidades, por muitas localidades, levando a palavra de Deus, levando o Evangelho. E uma certa feita, Paulo teve um sonho, uma visão, e ele via um homem, um varão, com as vestes de quem morava, de quem residia ali na Macedônia. E Paulo, em seu entendimento,
ele entendeu que Deus estava falando com ele, o Espírito Santo de Deus estava impulsionando a Paulo para que ele fosse a Macedônia pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus. E ele também, juntamente com Silas, saíram os dois e foram para aquelas regiões. E Paulo e Silas foram para a cidade de Filipos. E ali eles começaram a levar a palavra de Deus, começaram a pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aconteceu que ali a palavra de Deus nos diz que uma pitonisa, ou uma adivinhadora, que adivinhava ali a vida das pessoas por espíritos imundos, né? E toda vez que Paulo e Silas passavam ali, aquela mulher dizia, impulsionada por demônios, e ela dizia: verdadeiramente, esses homens são homens de Deus, e eles estão pregando a palavra de Deus. Mas Paulo, indignado, olha para aquela mulher e repreende aquela mulher em nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus Cristo tem autoridade para repreender os demônios. Em Marcos capítulo 16, em versículo 15, Jesus Cristo deu autoridade ali aos discípulos, dizendo: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele diz: e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. E Paulo, usando dessa autoridade, aquela mulher foi liberta daqueles demônios que adivinhavam ali o futuro das pessoas, adivinhavam, havia revelações ali do passado, do presente, e os donos daquela mulher ganhavam muito dinheiro com ela. As pessoas iam e procuravam aquela mulher para que ela falasse alguma coisa de sua vida. Mas quando Paulo e Silas estão passando ali e eles repreendem aquele demônio, aquela mulher estava liberta, e ali foi-se os lucros daqueles senhores, e aquele povo se revoltaram contra Paulo e Silas. E Paulo e Silas foram levados diante dos magistrados, diante das autoridades daquela cidade. E nos diz a palavra que Paulo e Silas foram açoitados em frente a toda a cidade. E eles foram presos, foram levados ao cárcere. E nos conta a palavra de Deus que Paulo e Silas estavam presos ali naqueles lugares, né? Naquela cadeia, trancados, os seus pés amarrados com correntes em troncos, as suas mãos amarradas, mas eles não se intimidaram. Diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E a Bíblia diz que de repente veio um tão grande terremoto, e os alicerces daquela cadeia começaram a sacudir, e a cadeia foi aberta. Os agrilhões que prendiam Paulo e Silas foram soltos, e também todas aquelas pessoas que estavam presas ali por ter cometido alguma coisa. E aquele carcereiro que cuidava de Paulo e Silas, ele ficou assustado, porque aquele terremoto abriu todas as cadeias, e ele pensou consigo que todos tivessem fugido. E ele pega uma espada, coloca em seu pescoço e ele tenta tirar a sua vida. Mas Paulo, vendo de longe, brada, dá um grito dizendo: ei, não faça isso, não faça isso. E aquele homem ficou assustado e ele fez uma pergunta a Paulo e Silas: o que é que eu tenho que fazer para servir esse Deus que você serve? Esse Deus que fez essa maravilha, abalando aqui os alicerces dessa cadeia e abrindo todas as portas. O que é que eu preciso fazer para servir esse Deus poderoso que você serve? Para servir esse Deus que abalou os alicerces dessa cadeia. Então vem aqui esta palavra, onde nós acabamos de ler, né? Paulo e Silas dizendo, né? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E assim como Paulo e Silas apregoavam esta palavra, aquele carcereiro,
nesta tarde, você que está assistindo o programa Semeadores de Fogo, eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele veio trazer salvação à humanidade. E eu também digo para você, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Com certeza, talvez você esteja passando por alguma dificuldade, por algum problema, né? Coisas acontecem em nossas vidas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E com essas palavras, Jesus Cristo dizia, eu venci o mundo e também posso te ajudar. Mas a obra primária de Jesus Cristo, a obra essencial de Jesus Cristo era a salvação. Em João capítulo 3, versículo 16, João deixa registrado ali as palavras do Messias. As palavras de Jesus Cristo dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o único, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pereça em quê? Na condenação eterna. Porque a Bíblia nos diz de dois caminhos. Um caminho largo e espaçoso que nos conduz à perdição. Mas também ela diz de um caminho estreito, um caminho apertado que nos conduz a Jesus Cristo, nos conduz à salvação. No livro de Apocalipse, nós vemos ali o apóstolo João dizendo, que ele foi arrebatado ali na ilha de Patmos. Deus ali tira o seu espírito e leva ele para ver as coisas futuras, as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para aqueles que entregarem as suas vidas a Jesus Cristo. E Paulo nos conta que ele viu o maravilhoso céu que está preparado, para aqueles que crerem em Jesus Cristo. Mas Paulo também diz, ele vê um lugar onde nós ouvimos falar e muitas pessoas não acreditam, um lugar chamado inferno, um lugar triste, um lugar de sofrimento, aonde serão lançados aqueles que não creram em Jesus Cristo, pois Jesus Cristo despiu de sua glória, ele deixou toda a sua realeza, desceu a essa terra, padeceu por mim e por você, para salvar a nossa vida da condenação eterna. E você que está me assistindo, com certeza, nós temos dificuldades, mas o primordial é a salvação. E nós podemos salvar a nossa alma acreditando em Jesus Cristo, acreditando em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas não sabem de onde vieram, muitas pessoas não sabem aonde estão, e muitas pessoas não sabem para onde vão. Mas à luz da palavra de Deus, eu posso dizer para você, em Gênesis capítulo 2, e versículo 7, a palavra de Deus nos diz que Deus pega Adão, ali, um boneco de barro. Deus desce aqui nessa terra, ali no jardim do Éden, faz um boneco de barro chamado Adão, mas era somente um boneco. E ali o Senhor sopra nas narinas de Adão, e a palavra de Deus nos diz que Adão se torna alma vivente. Então nós temos esse corpo que é barro, e Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7 diz que o pó voltará ao pó, o espírito voltará a Deus que o deu. Mas lá em Gênesis nós vemos a Bíblia dizendo que Deus soprou o fôlego da vida dentro daquele barro e o barro se tornou alma vivente. Então nós somos tricotonista, corpo, alma e espírito. Se o nosso corpo voltará ao pó, o espírito voltará a Deus que o deu e a nossa alma. Então já está aí da onde nós viemos. Nós viemos de dentro de Deus. Nós somos criação de Deus.
Deus nos criou dentro de si e soprou ali dentro da narina de Adão e o homem se tornou alma vivente. Então você que está me assistindo agora, você sabe de onde você veio, à luz da palavra. Você veio de Deus. Tem algo de Deus dentro de você. Você não é somente esse veículo que é a nossa carne. Tem algo de Deus dentro de você. E é por isso que você precisa ser alimentado pela palavra de Deus. É por isso que você precisa estar ouvindo a palavra de Deus, ouvir e deixar que essa palavra penetre em teu coração. E onde nós estamos? Com certeza nós estamos no planeta Terra, aonde Deus criou também. Ali em Gênesis, nós vemos quando Deus criou os céus e a terra. Com o seu poder, ele dizia, haja luz. Com o seu poder, ele dizia que haja separação entre as águas e a terra. E tudo isso que você vê em sua volta, esses pastos verdejantes, essas árvores, é criação de Deus. Então você já sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Agora eu faço essa pergunta. Para onde você vai? Você tem a certeza de onde você vai? Eu quero dizer para você que você não vai viver aqui nessa terra 60, 70, 100, 120 anos e você vai morrer e tudo vai acabar. Não, a Bíblia nos fala de vida eterna, né? Nós vemos aqui a Bíblia falar por diversas vezes sobre a vida eterna. No versículo que nós acabamos de dizer aí, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida eterna. E o que nós temos que fazer para que nós possamos herdar essa vida eterna? Fazer o que esse homem fez, fazer o que esse carcereiro fez. Ele entregou a vida dele para Jesus Cristo e também levou as boas novas para a sua família. E ali a família daquele homem foi salva. E você que está me assistindo, Jesus Cristo veio para te dar salvação. Então, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você confessar a Jesus Cristo e crer no seu coração que Jesus Cristo é enviado de Deus, eu digo para você aonde você vai. Você vai morar com Jesus Cristo lá no céu. Jesus Cristo disse em João capítulo 14, e ele dizia, eu vou vos preparar morada, e aonde eu estiver, eu quero que vós estejais comigo. Então Cristo, ele foi nos preparar morada, um lugar diferente além dessa realidade material. Jesus Cristo, ele foi em uma outra dimensão, aonde muitas pessoas não compreendem, mas é a verdade. A palavra de Deus nos diz isso, e João também no livro de Apocalipse, naquele arrebatamento, ele dizia, e eu vi um novo céus e uma nova terra, e eu vi as ruas como de ouro, muros como de cristais. Deus tem algo preparado para mim e para você, para todos, toda a humanidade, o Senhor chama a salvação. Não importa a condição que você esteja, não importa o que você esteja passando, o que importa é você acreditar nessa palavra e você entregar a sua vida a Jesus Cristo, e o milagre vai acontecer em sua vida. Primeiramente, né? Nós viemos de Deus, estamos nessa terra. Se nós aceitarmos a Cristo, se nós entregarmos a nossa vida a Ele, nós iremos morar com Ele. Mas eu quero dizer para você, o fim daqueles que não aceitarem a Jesus Cristo, que não acreditar que Jesus Cristo foi enviado de Deus para salvar a humanidade, o fim será triste. E essas pessoas perecerão eternamente, né? Chamado de segunda morte. O que é a primeira morte? É quando ali a nossa alma se separa do corpo, né? Quando nós morremos, ali o pó vai ao pó, o espírito vai a Deus e a nossa alma é separada do corpo. Essa é a primeira morte. E o que é a segunda morte? É quando nós separamos de Deus, né?
aqueles que serão lançados. Apocalipse 21 nos diz que aqueles que não entregarem as suas vidas a Jesus Cristo serão lançados no lago de fogo. E isso será muito triste. Uma vida perpétua, uma vida eterna, em sofrimento, em tristeza, em angústia. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde, através dessa emissora de televisão. Nesse momento, nós estamos aqui para dizer para você: aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que um dia a sua alma possa ter um encontro com Ele, para que a sua alma não venha sofrer o dano da segunda morte, a separação de tua alma com a presença do Eterno. É por isso que nós estamos aqui nessa tarde, pregando o Evangelho. Evangelho é boas novas. Assim como Paulo e Silas adentraram aquela cidade, pregoaram o Evangelho, e aquele carcereiro aceitou a Jesus Cristo, acreditou naquela palavra, e a Bíblia diz que eles foram salvos. Ele levou a mensagem também à sua família, e eles foram batizados, porque acreditaram na genuína e preciosa palavra de Deus. Você que está nos assistindo, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com você, e você está sentindo algo diferente, algo sobrenatural, algo que você nunca sentiu. Isso é Deus falando com você, é o Espírito Santo te convencendo, porque a palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Aleluia. E nós deixamos essa palavra ao seu coração, e com certeza, quando você entregar sua vida a Jesus Cristo, você será salvo por Ele. E aí Deus vai começar a agir na sua vida. Ele vai andar contigo nas tuas dificuldades. Assim como Deus andou com o povo lá no deserto, né? O povo chegou ali em frente ao Mar Vermelho, mas o Senhor estava lá. E o Senhor abriu o Mar Vermelho para aquele povo passar, né? Eles entraram no deserto. Aquele povo estava com sede. Moisés pega o seu cajado, toca naquela rocha, e aquela rocha verteu água, porque Deus estava com aquele povo. O povo sentiu fome, e Deus mandou maná do céu em meio ao deserto, porque Deus estava com aquele povo. Aquele povo queria comer carne, e Deus manda o vento, e ali naquele deserto, codornizes vão ali, porque Deus estava com aquele povo. E nessa tarde, Jesus Cristo está lhe oferecendo, primeiramente, a salvação de vossas almas. E com certeza, Deus estará contigo, e Ele vai agir na sua vida, nas suas dificuldades. Jesus Cristo, Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso ajudador. Em Apocalipse 3:20, o próprio Cristo nos diz: eis que estou à porta e bato. Se atentamente ouvirdes a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei contigo e tu comigo. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus Cristo, Ele está preocupado comigo e com você. Ele está batendo na porta do seu coração, e Ele não desiste, Ele insiste. Sempre Ele está falando com você de alguma maneira. Hoje nós temos vários meios de comunicação, a TV, o rádio, a internet, né? O Evangelho está sendo pregado sobre essa terra, e é Jesus Cristo batendo. Dê ouvido, abra o seu coração. Jesus Cristo vai entrar dentro da sua vida, e algo sobrenatural vai acontecer sobre a sua vida. Muitas coisas serão mudadas. Primeiramente, Jesus Cristo vai te dar a salvação. Era isso que Ele fazia, né? Quantas vezes nós já pregamos aqui sobre o cego de Jericó, né? Jesus perguntou para aquele homem: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Mas Jesus Cristo dizia para ele: a tua fé te salvou, sede curado. Primeiro,
é a salvação que Deus nos oferece. Primeiramente, Jesus Cristo veio para nos dar salvação. E a bênção da salvação, ela traz muitas maravilhas. Deus, quando você entregar sua vida a Jesus Cristo, muitas coisas serão mudadas. As coisas sobrenaturais começarão a acontecer na sua vida. E é essa palavra que eu deixo para você nessa tarde. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração. Eu quero estar fazendo uma oração nesse momento para todos vocês que assistiram esse programa. Esse programa que Deus tem dado para que nós venhamos levar a palavra de Deus até a sua casa, até o seu lar. Dê ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas não são templos, a igreja somos nós, porque a palavra de Deus nos diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas Ele habita no templo que Ele mesmo fez, quando Ele desceu ali no Éden e fez ali, Ele moldou Adão e soprou dentro dele o fôlego da vida. Então Jesus Cristo, Ele quer fazer morada dentro do seu coração. Eu quero fazer uma oração para você, você que ouviu essa palavra, você que está me assistindo nesse momento. Eu convido você que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, você que está sofrendo, está passando por angústia, por tristeza, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Eu creio e eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai mudar. Nesse momento, você entregando a sua vida para Jesus Cristo, você vai sentir um peso saindo das suas costas, porque Jesus Cristo, Ele alivia a nossa vida, Ele tira aquele fardo pesado que está sobre você. Eu quero estar orando por você que está aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E também quero orar por você que está passando por dificuldade, que está enfermo. Eu quero estar orando por você nesse momento. Venha junto comigo, vamos orar a Deus. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração e creia que Jesus Cristo, Ele é o Salvador da sua alma. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nesse momento. Eu apresento a Ti, ó Deus, todas essas pessoas que estão assistindo essa programação, que ouviram essa palavra e deram crédito. E nesse momento estão entregando as suas vidas nas mãos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor possa conduzi-los, Pai, a pastos verdejantes. Que o Senhor possa abrir a mente, abrir os olhos dessa pessoa, Pai. Que o Senhor possa conduzi-los aonde o Senhor quer que elas vão, Pai. Deus, em nome de Jesus também, eu profetizo a cura sobre as vidas. Todas as enfermidades vão cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, Pai, a paz sobre esta terra, a paz sobre estas cidades que estão nos assistindo nesse momento. Eu profetizo, Pai, a paz dentro do lar. Eu profetizo a paz sobre a família. Eu profetizo a paz dentro desse coração. Que o Teu milagre, Senhor, possa acontecer nessas vidas. É o que eu peço a Ti e já vou Te agradecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com essa palavra e lembre-se, né? Semana que vem nós estamos de volta com o programa Semeadores de Fogo, no mesmo horário. E que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Com vocês agora no programa Semeadores de Fogo, nosso irmão William estará louvando a Deus.